São 10h12. Na linha conosco, a partir de agora, está o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, até porque a retomada opcional de atividades presenciais em escolas está liberada a partir de amanhã. Mas a gente vai tirar dúvidas, até porque são muitas ainda as dúvidas dos nossos ouvintes, conversando com o secretário agora ao vivo. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Vamos começar, secretário, falando sobre aquilo... É um grande prazer estar aqui com vocês na Band. Obrigada por nos atender. Vamos começar aqui falando o que de fato está autorizado nessa retomada, né? Não é 100% da atividade prevista para as salas de aula, são atividades de reforço, o que exatamente pode e o que ainda não está liberado. E outra, a gente tem que levar em consideração no Plano São Paulo que isso vale para todas as regiões e também vale lembrar que os prefeitos têm autonomia para a tomada de decisão em cada um desses municípios, né, secretário? Isso mesmo, Sheila, você já resumiu bastante bem aí. Nós não estamos falando agora de retorno às aulas, nós estamos falando de atividades de reforço. É como se o aluno, por exemplo, frequentasse a aula de manhã e à tarde ele pudesse ir para a escola fazer outras atividades, que é uma tradição já na educação, há muitos anos termos isso. Mas a atividade presencial, ela só pode, a partir então do dia 8 de setembro, nas regiões da saúde que estiverem por 28 dias no amarelo, ou seja, não é para qualquer região, e a saúde local, a vigilância sanitária local precisa liberar, considerando as condições do município, da região, e isso tem acontecido já em alguns municípios. Não é obrigatório para a escola, então mesmo que esteja liberado, a escola pode dizer, nós aqui no conjunto entendemos que não, o professor pode querer fazer uma atividade, não precisa ser a volta, por exemplo, de toda a escola. Pelo contrário, a gente tem sugerido que a gente foque especialmente naqueles alunos que mais precisam e que desejam junto com suas famílias. A mesma coisa para o professor, também é opcional. E que tipo de atividades a gente está falando? É a roda de conversa, a gente tem uma situação muito, muito forte de saúde mental nesse momento, emocional, né? Batendo em nossos jovens, então é importante que neste momento de conhecimento, o reforço de atividades eventualmente culturais, esportivas, mas sempre cumprindo as regras como o distanciamento. A gente está com um pouquinho de delay aí, também tem a questão da conexão, mas a gente vai tentar levar aqui, viu, secretário, a entrevista. Tem ouvinte perguntando, por exemplo, sobre a questão das horas do ano letivo, né? Como é que elas vão ser computadas, já que tem cidade que volta, cidade que não volta, de repente pode haver algum tipo de desigualdade. E uma outra pergunta, mesmo que uma cidade autorize a volta, a retomada agora das aulas, é facultativo aos alunos irem ou não? É facultativo às escolas, às unidades de ensino também? Ivan, é facultativo sim, também às escolas, porque não se trata do ano letivo, o que a gente está falando é de atividade de reforço. Então, o aluno continuará utilizando o Centro de Mídias de São Paulo, nosso aplicativo. Aliás, quem não baixou, baixa, vai continuar acompanhando as atividades via. Isso continua sendo obrigatório a todos, certo? Com material que a gente ainda vai entregar, que vai ser enviado. E a atividade de reforço, de novo, insisto, é só para aqueles que desejarem e inclusive para o professor. É opcional ao próprio professor, não é obrigatório o professor nenhum fazer, né? Para o professor que desejar, será possível, não obrigatório. É importante falar isso, né, secretária, a questão do professor, porque houve, inclusive, um movimento, né, o senhor chegou a ser questionado também por outros veículos de imprensa sobre uma possibilidade de greve, né, porque os sindicatos tentaram, aliás, fazer com que o governo recuasse dessa reabertura agora, né, mas a justiça acabou negando esse pedido feito por eles. Então, é facultativo também ao professor, e queria também emendar essa pergunta aí em relação a como é que anda o diálogo, né, com as entidades aí que representam a categoria. Há a possibilidade de greve, há a possibilidade de paralisação? Olha, vamos lá, eu acho que nesse período para setembro agora, não acredito que haja possibilidade para setembro, porque primeiro é opcional para a comunidade, é opcional para a escola, é opcional para o próprio professor,
Portanto, por que se falar de greve? Sobre a volta às aulas de outubro, antes de se discutir qualquer coisa do gênero, primeiro nós temos que, durante o mês de setembro, cumprir as condicionalidades. E a cada semana a gente vai estar avaliando e reavaliando a situação. Nós não vamos reabrir as aulas, a volta às aulas realmente curriculares em outubro, se a saúde não nos der absoluta tranquilidade para que este retorno ocorra. Uma coisa é fazer atividade de reforço para 10, para 15, para 20 alunos na escola, não é para uma multidão. A outra coisa é voltarmos gradativamente, e isso tem que ter absoluta segurança. Em qualquer um dos modelos, a palavra final é da saúde. Bom, secretário, aproveitando o gancho, né, a palavra final é da saúde, por exemplo, o Francisco e a Rosana, o Francisco, marido da Rosana, a Rosana é professora, falou que recebeu muitas fotos de alunos que foram para a praia agora, no feriadão, e aí ele está questionando aqui se não é mais perigoso, né, promover essa reabertura após esse feriado. Mas a pergunta que eu vou formular com base no comentário dele é justamente sobre a testagem, né? Há algum tempo atrás a gente conversou aqui no Band News São Paulo, o senhor falou sobre essa questão de testar alunos, testar professores, houve um inquérito sorológico também feito, né? Como é que anda essa questão, secretário, em relação à testagem, né, de alunos, professores, funcionários? Bom, vou dividir em dois, Ivan. Em relação ao inquérito sorológico, nós temos 2 pesquisas de inquérito sorológico caminhando. Uma já sendo realizada pela Prefeitura de São Paulo, nesta terceira etapa, incluindo alunos da rede estadual e alunos da rede municipal e também os alunos da rede particular. E nós temos ainda o inquérito que vai ser realizado durante o mês de setembro ainda, já anunciado pelo secretário Jean, nosso secretário da Saúde do Estado, que vai fazer o inquérito dentro do Estado, para a gente enxergar como é que está isso em todo o Estado. Logicamente, a testagem é um item muito importante, a gente está olhando para todos os procedimentos, aliás, no mundo todo, a experiência começa pelo rápido isolamento. Se tiver sintomas, nem entra, por exemplo, então a medição de temperatura ela passa a ser importante, por exemplo, desde casa, teve qualquer sintoma, independente de nem chegar perto de ser o Covid, já nem vai para a escola, por exemplo. Então, esse monitoramento e o monitoramento de contatos, o rodízio, para evitar número de contatos, ser no caso, eventualmente fazer a testagem daqueles e já proceder o isolamento de contactantes. Então, esse processo está todo estruturado e nós vamos estar acompanhando, especialmente agora, logicamente, este recomeço em 8 de setembro, ele será bem gradual, somente em algumas cidades que estão recomeçando, são 100 cidades nessas cidades, então a gente já vai conseguindo observar e acompanhar este modelo a partir de agora. Secretário, há alguns pais que se perguntam aqui o seguinte: haverá, se não nesse primeiro momento, em algum momento, intervalo, recreio, porque em geral é quando as crianças, especialmente as menores, fazem um contato ali mais próximo, né? É muito mais difícil você controlar as crianças ali todas juntas. Então, como funcionaria no caso de intervalo ou recreio? E também pergunta aqui sobre o fornecimento de alimentos e o consumo de água. Quais são as regras nesse retorno? Legal, Sheila, boas perguntas. Vamos lá. Uma regra importante que é do rodízio, né? Nós, inclusive, limitamos, o decreto do governo autoriza até 35% quando do retorno diário dos alunos, né? Um pouco mais de 1/3. Na rede estadual, por exemplo, a gente já limitou a 20%, para ter menos alunos propositalmente. E a entrada deles deve ser feita em horários distintos. Isso é importante porque isso vai dar uma diferença lá na hora de fazer o intervalo. Vou dar um exemplo prático. Então, a gente pode ter uma turminha pequena entrando às 7h30 da manhã, a outra entrando às 8 e a outra entrando às 8h30, por exemplo. A que entrou às 7h30 faz um horário de intervalo em um horário, vou inventar um horário, às 9, outra turma faz às 9h30 e a que entrou mais tarde faz às 10 horas, ou seja, faz em horários distintos, diminuindo a possibilidade de contato, por exemplo, em turmas, né? Ficará restrito, lembrando que uma turma será muito pouco aluno, especialmente agora no período de recuperação. A segunda coisa, em relação à alimentação, nós optamos para que a alimentação neste período agora, por exemplo, ela não seja
preparada na escola, ou que ela tenha um mínimo de preparo, para que evite-se qualquer tipo de contágio. Então, é muito mais trabalhado com a merenda seca, até que a gente tenha um procedimento cada vez mais aprimorado e que a gente vá conseguindo avançar. E nós temos ainda o procedimento de água, por exemplo, é copo descartável, não vai mais poder beber direto no bebedouro, né? Todos os alunos vão ter acesso a copos para que, por exemplo, possam consumir água que deve ser abundante dentro da escola. E em relação ao transporte escolar, secretário? Bom, nós temos duas coisas. O transporte escolar, agora no período da recuperação, dependerá do planejamento da escola. Nós estamos olhando caso a caso, à medida que a escola manda o planejamento, após conversar com as famílias, entender quem quer, quem não quer, e aí a gente faz ativação para aqueles que desejarem. Obviamente, se retornarmos efetivamente no dia 7 de outubro, e sair o se, porque ainda dependemos das condicionalidades de uma série de fatores que vamos estar avaliando durante o mês de setembro, também teremos o transporte à disposição. Obviamente, não tem como não retornar sem dar as condições, especialmente para aqueles que mais precisam, porque provavelmente, do ponto de vista, por exemplo, de acesso à tecnologia, os mais vulneráveis provavelmente são aqueles que também mais precisam de transporte, especialmente o transporte rural, porque eventualmente não tem acesso, apesar de nosso canal de televisão estar transmitindo, né, as aulas também para satélite, eventualmente nós temos sim famílias mais vulneráveis nessas áreas que estejam com menos acesso aos materiais. E, portanto, o transporte escolar sim deverá recomeçar assim que as aulas curriculares retornarem. Durante o prazo de recuperação, estamos avaliando caso a caso. Bom, para fechar, secretário de Educação aqui do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, a gente sabe que no papel, todos os cuidados que estão sendo tomados, é claro que ninguém vai fazer algo irresponsável para retomar essas aulas, mas há muita preocupação. Se a gente pegar as pesquisas, são 70% das famílias que dizem que não se sentem seguros para mandar os filhos. O senhor está falando da questão de ser facultativo. O próprio ministro da Educação, né, chegou a falar recentemente numa entrevista aqui na Rádio Bandeirantes que ele mesmo não mandaria o filho dele para a escola. Se a preocupação do governo do estado em relação à reabertura das escolas fosse o Plano São Paulo, nas cores do Plano São Paulo, que cor a gente teria hoje, secretário, em relação a esse tipo de receio ou de preocupação com a abertura das escolas, que a gente sabe que é necessária, mas a gente sabe também que ainda há muita preocupação em relação a isso. E que cor estaríamos? Bom, primeiro acho que é importante a gente falar, quando a gente fala de retorno às aulas, é importante a gente lembrar dos impactos da Covid-19, de tudo que a gente está passando, mas é importante lembrar dos impactos outros que estão sendo poucos discutidos, né? E a gente pede muito aí que as famílias prestem atenção no comportamento dos seus filhos. Tem muita gente entrando em depressão, com uma angústia forte, tristeza, raiva. É muito importante que a família esteja atenta neste período. Isso aí é a ONU, a Unicef e estudos aqui no Brasil também já estão apontando com muita clareza. Eu, ao contrário do ministro, se a escola do meu filho reabrisse, eu mandaria imediatamente. E meu filho não teve o Covid ainda, mas eu mandaria porque é importante para a socialização que ele também tem passado por tudo isso que os outros jovens têm passado. Apesar de ele ter uma boa estrutura, ter tudo, algumas coisas não se tem, e a não ser que se tenha somente com os jovens. É lógico que nós, Ivan, nós temos preocupações, nós estamos aqui, eu sou preocupado com inúmeras coisas. Eu sou preocupado com a volta, sim, com todos os cuidados, com todos os protocolos que tem que cumprir, tanto que eu tenho dito para a minha equipe, se a escola não tiver condições para cumprir o protocolo, ela não volta. Inclusive agora na recuperação, a gente está mandando os nossos supervisores, as nossas equipes lá para a escola para dizer, essa escola não está com condições de atender este número de alunos que eventualmente a escola quer, então ela não volta agora, vamos nos organizar para que volte no momento mais adequado. Então, a nossa preocupação ela é constante, nós estamos dentro do amarelo, assim como está o Plano São Paulo. Secretário Estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, obrigada pela entrevista e até uma próxima, secretário. Sheila, Ivan, muito obrigado e agradeço a todos os ouvintes e telespectadores aqui da Band News e desejo um bom 7 de setembro. Obrigada, abraço. Bom dia, um abraço.